Pessoal, boa noite, tudo bem? Eu estava aí pensando sobre esse debate que surgiu aí dos jornalistas do Intercept e o pessoal aí mais à esquerda. Eu queria fazer algumas colocações, mas colocações de um ponto de vista que talvez seja mais isento, talvez não seja exatamente o que nenhum dos lados queira ouvir, mas eu gostaria de falar a partir do seguinte ponto de vista. Primeiro, o The Intercept nunca disse que era um jornal da esquerda. Apesar de ter atuado, ter trabalhado, estar trabalhando com escândalos aí que permeiam a direita, que tentam destruir de qualquer forma qualquer outra situação ou adversários dessa direita, eles nunca falaram que são partidários, que são parte de uma ideologia, ou sequer falaram que torce para alguém. Que a gente percebe que tem ali um viés mais à esquerda, a gente sabe que tem, não dá para dizer que não. Mas um viés à esquerda não quer dizer que é de esquerda. Algumas ações do próprio Bolsonaro vai ter lá um viés mais social-democrata, que está no centro-esquerda. Então não dá para a gente ficar pegando pequenos pedaços de coisas, pequenas ações, e querer que essas ações sejam o reflexo, né, na verdade, de uma vontade nossa. Então é um jornal. A primeira coisa que a gente precisa entender um site de jornalismo, e é um dos melhores sites de jornalismo, gostando da gente ou não, jornalismo investigativo. Se acompanharem as outras matérias do The Intercept aí, com a Tati, com a Amanda, com o próprio Moro, que é um cara muito bom, um cara que tem visão muito clara da realidade do ponto de vista mais centro, vamos pensar assim, se a questão é colocar dentro do espectro político, mas nós precisamos parar também, porque nós estamos parecendo, como pessoas de esquerda, com adolescentes. Então aparece um youtuber, um influencer, e nós entramos na onda. Aí depois a gente mete o pé porque falou uma besteirinha. São pessoas, e pessoas são imperfeitas. E vou pegar um pouquinho para falar sobre isso quando a gente estiver falando sobre essas questões relacionadas a Lênin, a Stalin, essas coisas que surgiram aí. Mas eu queria fazer uma análise, antes de falar do Jones, de qualquer outra situação, do Leon, que também chegou aí chutando o pau da barraca, parece que não sabia exatamente o que estava falando, mas de qualquer forma eu estava vendo a matéria, né, o artigo que o Moro e a Tatiana fizeram. E ele começa assim: parte da esquerda resolveu defender publicamente outros regimes totalitários ou autoritários, né? E, na verdade, em determinado ponto, em determinadas situações e em determinados momentos na história, aqueles regimes que começaram relativamente bem, principalmente na Rússia, se tornaram autoritários. Não dá para a gente dizer, por exemplo, que a gestão Stalin foi uma gestão liberada, todo mundo estava liberado para pensar, para fazer, democrática, não foi. E a gente precisa pensar nisso. Apesar de também termos que fazer desse olhar relacionado ao Stalin, de que, por pior que tenha sido as ações dele nesse sentido, você tem que pesar de outro ponto de vista. A Rússia se industrializou e assim por diante. Mas não podemos deixar de pensar o Holodomor na Rússia, nos territórios russos, também partindo do ponto de vista de que nós temos que ser sinceros uns com os outros. Então, nós temos essa visão, apesar de ainda falarmos que, lógico que para combater o sistema foi necessário aquele tipo de coisa. E eu não sou a favor, em momento algum, do sistema capitalista, eu vivo nele porque não tem como, e eu queria sim fazer diferente, que as pessoas fossem mais iguais dentro do sistema socialista, no sistema comunista, mas não é a visão do povo. E aí entra a grande sacada de ler o artigo do Moro, né, do Rafael Moro, porque ele e da Tati, eles estão falando exatamente disso, que as pessoas não compreendem essa visão que nós temos, e não compreendem. Pega aí qualquer um desses youtubers, pega qualquer um desses influencers de esquerda, e o palavreado ainda é muito, muito acadêmico.
Eu estava vendo os vídeos do Jones, é a mesma coisa, não faz diferença nenhuma ir lá na USP, sentar lá para escutar um daqueles sociólogos, um daqueles cientistas políticos, falando para acadêmicos, e comparando, eu estou falando comparando em relação a como ele fala nos vídeos, é muito parecido se a gente colocar a ressalva aí que ele está falando para pessoas comuns que não estudaram, que não estão nos bancos acadêmicos, tudo bem? Então é uma visão que a gente precisa ter para resguardar até nossas atitudes, nossos ataques infantis em alguns momentos, contra qualquer pessoa que teve uma atitude mais próxima da esquerda, né? Uma atitude mais progressista. Então nós precisamos parar de atacar todo mundo. E olha que eu não estou falando, e lá na frente o Moro demonstra ali uma certa tendência a um apoio ao Dino, que abre as pernas e abre as portas para qualquer situação, desde Luciano Huck a qualquer um desses que apoiaram o golpe em 2016, que apoiaram a destruição do PT sem nenhuma ressalva, que estão apoiando, na verdade, a destruição do regime democrático, por pior que seja, ainda é o melhor que nós temos no mundo, mas a gente precisa mudar. E aí precisamos separar regimes de governo, ou sistema de governo, de sistema de produção, que é essa questão do capitalismo aí, que permeia o mundo, gostando da gente ou não, a gente precisa aprender antes de qualquer coisa, conscientizar as pessoas. E nós estamos perdendo tempo não conscientizando as pessoas. Então, falando do artigo do Moro, ele fala, quando ele fala do Jones, ele fala que o Jones não teve vergonha de falar, e eu também não vejo problema que o Jones tenha essa visão. Eu também tenho uma visão próxima de que, não que foi uma contingência, porque foram pessoas mortas, a gente não pode abrir mão disso. Não foi o regime nazista que matou pessoas por causa da raça, mas as mortes no regime comunista, eu não estou aqui em momento algum, eu quero deixar muito claro, relativizando nada, as mortes nesses regimes vieram a partir de uma loucura de alguns desses governantes, e o outro momento por conta do aparato militar que estava na mão do outro, um outro momento porque sentiu que podiam ser traídos ou estavam sendo traídos. Então, eu não estou relativizando que qualquer morte ou qualquer vida perdida não vale uma luta assim. Mas, de qualquer forma, foi o que aconteceu. E nós temos que parar de falar e deixar a direita tomar essa narrativa nas mãos, porque nós falamos dessas coisas como se estivéssemos defendendo isso hoje. O anacronismo, essa falta de perspectiva histórica, essa falta de um olhar de que, olha, aconteceu naquele momento. Hoje, qualquer um de nós que tenha uma visão mais à esquerda, que seja mais progressista, que seja muito mais preparado do que aquele pessoal naquela época, e eu estou falando preparado porque nós temos condições de ter informações com facilidade, nós talvez não permitíssemos esse tipo de coisa. Porque nós criticamos o outro lado, a direita, quando fala de matar pobre, quando fala de matar pessoas, quando fala de espancar estudantes nas ruas, de agredir manifestantes. Nós também falamos que eles estão errados. Nós não podemos aceitar que, a partir desse momento, nossa narrativa de que, se por acaso precisarmos matar 30 mil da direita, está certo. Está errado também. Nós não podemos ter esse olhar anacrônico também, achando que agora é 1917, não é que agora é 1930, quando Stalin subiu no poder, ele tinha uma visão diferente do que ele tinha no final do poder dele, no meio do governo dele para frente. E aí ele se tornou um louco, não dá para a gente negar isso. Um louco que trouxe uma evolução extrema para a Rússia em termos de industrialização, em termos de economia, sim, mas não deixou de ser um louco que matou pessoas porque achava que as pessoas realmente tinham que fazer tudo daquele jeito. E eu não estou dizendo que aquelas pessoas que foram mortas eram traidoras nem nada. A maioria, e aí a história, vários historiadores de várias vertentes vão mostrar para a gente que camponeses que não concordavam em dividir a produção deles e assim por diante. Então, é um anacronismo que está matando aí a nossa visão da realidade, porque nós não podemos confundir o que foi feito naquela época, e quando a gente fala de esquerda para as pessoas,
Nós devemos ter isso muito claro. Nós não temos uma visão muito clara ainda, a meu ver, quando a gente fala para as pessoas que não têm essa mesma noção de nós que estamos dentro de partidos, de nós que estamos estudando, de nós que estamos claramente à busca de informação, de formação, para poder trazer uma visão mais clara para as outras pessoas. Só que nós estamos ficando com essa visão para a gente, porque nós não conseguimos falar a linguagem das pessoas. Eu vejo isso constantemente, tanto aqui na internet, mas no dia a dia. Então, como é que eu vou falar com um aluno que não sequer entende um conceito de riqueza sobre riqueza? Como é que eu vou falar de um aluno para um aluno, ou de igual para igual com esses alunos, se eu acho que a minha linguagem mais acadêmica me faz ficar mais bonitão lá na foto? Nós não podemos mais acreditar que esse tipo de coisa faça a diferença real. Então nós precisamos mudar isso. E ele vai falando sobre o Jones a ideia, e eu estava vendo justamente o tweet do Jones para poder falar sobre isso. Ele coloca de uma forma que, numa discussão entre ele e um outro rapaz, o Jones coloca aqui, deixa eu já falar para vocês. Eu defendo a ditadura revolucionária do proletariado. Isso, na época, é uma ditadura. Quando você fala de ditadura, em qualquer momento, essas pessoas que não estão sabendo do que a gente está falando não vão entender. E é disso que o Moro fala, o Rafael Moro fala. Quando ele coloca que a linguagem de falar de ditadura cria mais polarização. E aí ele fala que matar pessoas em revolução é uma contingência que acontece. E aí eu sou contra isso também hoje, tudo bem? Talvez se eu fosse o russo, lá naquela época, fizesse parte daquela situação, talvez eu sentisse, talvez eu pensasse diferente, talvez eu quisesse de forma diferente, talvez eu quisesse impor mais rapidamente uma ideologia, e aí talvez as mortes, e eu não estou relativizando de novo, fosse uma coisa que eu pensasse que fosse necessário. Tudo bem? Mas eu estou falando para a gente não ser anacrônico. Naquela época, talvez isso fosse uma coisa aceitável. A gente está falando que não se falava de direitos humanos como a gente fala hoje. E a gente é atacado toda vez que a gente fala que é pró-vida, não pró-vida contra aborto, mas de ser a favor da vida, porque os direitos humanos são exatamente isso. E nós precisamos acertar esse passo. Né? Então ele fala que os bolcheviques não venceram o exército branco com flores. E aí ele tem a visão dele, de que aquilo é contingência. Do ponto de vista histórico, foi uma contingência, porque aquelas pessoas só conseguiam ver daquele ponto de vista, naquele momento, naquela atualidade. Eu estou falando de fora, Jones está falando de fora. Então nós não podemos também aceitar que hoje, se acontecesse, será que o Jones não estaria falando do mesmo jeito? E é isso que eu acho que o questionamento do Rafael Moro, da Tati, vem desenvolver, vem trazer, né? Vem colocar em pauta. Então, aí eu pesou um pouquinho mais, onde eu li todo o artigo antes de ontem, hoje eu li só para bater esse papo. Ele fala que a Talíria faz uma apologia, vamos colocar assim, né? Porque ele fala que a Talíria exaltou Lênin. Eu não vi problema nenhum também na forma que a Talíria fez a homenagem ao Lênin, até porque foi uma revolução, ele estava lá na ponta, ele trouxe muito conhecimento, ele trouxe muita coisa para a gente, até para a gente hoje entender melhor. Lênin foi essencial dentro das coisas que ele fez, pregou e falou. Né? Então acho que é muito importante isso. Então foi uma crítica que eu achei meio ignorante, meio talvez sem propósito, mas de qualquer forma é o ponto de vista dele. Aí a gente respeita e tenta desconstruir, ou a gente só rebate e vai polarizar com uma galera que não deveria estar polarizando com a gente. Não deveria estar nesse debate ignorante, estúpido. Então eu penso a partir desse ponto de vista. E ele coloca muito claramente a intenção do texto dele. Eu estou falando ele porque são os dois repórteres, mas ele em termos de intercept, em termos de artigo, tá bom? E aí eu quero contemplar a Tatiana aqui, porque ela também fez parte, os dois escreveram, e aí não quero parecer machista de falar que a Tati é o segundo plano ali, não, mas eu estou falando ele do artigo, tudo bem? Este texto não é uma crítica às correntes teóricas específicas de esquerda, e não é mesmo. Ele está falando todo, ele está falando da forma de falar, da forma que a gente se comunica, e nós precisamos aprender a lidar com isso, gente. Nós estamos boiando e estamos nos favorecendo
estão nos favorecendo com um monte de pisada na bola, e nós continuamos não conseguindo saber lidar com isso. Mas qualquer coisinha que a gente fala, qualquer escape, é uma agressão extrema do outro lado, porque eles estão sabendo lidar melhor com isso. A direita brasileira é estúpida, é burra e é sem discernimento, mas eles têm por trás uma máquina de propaganda, uma máquina de fazer comunicação muito melhor que a nossa. E nós estamos deixando isso, sim. Eles falam a língua do ignorante. O Rafael fala lá que tem 30% de pessoas no país que são analfabetos funcionais. Esses 30% votam. E esses analfabetos funcionais vão na onda do Bolsonaro, vão na onda da direita, porque eles não conseguem entender a realidade, como a gente faz. Como eu não estou falando que a gente é melhor que essas pessoas, mas como a gente pode estudar, como a gente pode entender melhor, como pode interpretar melhor textos, pode interpretar melhor a história, a economia, essas pessoas acabam ficando para trás. Então, ele coloca essa questão da multiplicidade da esquerda, que eu acho que é importante a gente falar nisso, mas uma das coisas que eu percebi, e o Rafael talvez por ideologia própria, por ideias próprias, por ter uma visão mais liberal, que seja, e aí eu não estou falando do liberalismo estúpido de hoje, eu estou falando do real, do ponto de vista do liberal, como foi pensado lá há 2, 3 séculos atrás, ele fala realmente que nós precisamos abrir mão de algumas coisas, e ele vai meio na onda do Dino. Agora, por que nós estamos fazendo essa crítica ao Dino de abrir os braços e as pernas para o Luciano? E eu não estou falando que ele literalmente fez isso, mas é o que dá a entender que o Dino está cavando a candidatura dele baseada numa aproximação de um centrão, que é o pior que existe, o pior tipo de político que existe no país, que era o Bolsonaro há pouco tempo. Que são esses caras que recebem dinheiro, é a Zambelli, que está na direita, mas ali ela está no meio do centrão quando precisa arrumar dinheiro, que são todos esses ignorantes que fazem política só para si. Então, por que nós estamos falando contra um jornal que nunca se diz de esquerda? Ele simplesmente tem uma visão progressista e precisamos separar isso muito bem, tá bom? Então, fechando um pouquinho aí, ele coloca lá, fala do PSDB, que está se jogando ali para a direita, mas finge que não, e ele coloca que, antes de qualquer coisa, e aí olha só, ele não está fazendo uma avaliação do PSOL, do PT, ele está fazendo uma avaliação da situação política e das ideologias, né? A partir do ponto de vista das ideologias. Ele não está fazendo aqui em nenhum momento uma apologia à direita, e pareceu isso que o cara está fazendo, é um liberaloide amoedense, né? Que votou numa moeda e que está querendo mudar as coisas a partir desse ponto de vista. E aí ele coloca que o PSDB está jogando com essa ideia do antipetismo, mas ao mesmo tempo ele está perdendo, junto com o PT e junto com nós de esquerda, as pessoas para o espectro mais extremo, nazi, fascista. Então, essa é uma visão dele. Eu acho que nós temos que respeitar e pensar sobre isso. Senão a gente vai acabar só ficando batendo de frente uns com os outros e não vai rolar uma mudança nessa situação. Ele fala de uma coisa também que parece muito com o liberalismo aí agora, mais atual, que ele fala que só o PT tem que fazer autocrítica, né? Como se só o PT tivesse que fazer isso. Eu também acho que o PT tem que fazer autocrítica. E eu não estou dizendo isso porque o PT simplesmente eu vejo o PT como o pior partido, ao contrário. Mas tem que se fazer para as pessoas entenderem que nós estamos pensando em mudanças diferentes. Então, ele coloca lá no final: a corrosão dos princípios básicos da convivência e respeito às instituições democráticas é o que cimenta a passagem de líderes autocratas atirando. Que, se a gente parar a pensar e olhar com profundidade, nós colocamos o Bolsonaro justamente porque os princípios básicos aqui não foram respeitados. O impeachment, por exemplo, não foi uma coisa que foi legal, que realmente foi legal. A gente pode parar para pensar que hoje, a repressão que o Dória impõe aqui foi criada dentro de um governo petista quando se assinou a lei antiterrorista, que nós, da esquerda mais radical, que nós do PSOL fomos contra. Né? Ele coloca uma situação onde o Freixo vai lá e apoia ajuda a aprovar o pacote do Moro, mas a gente também tem que pensar que dentro dessa situação, se nós deixássemos o pacote de passagem que veio, hoje, com ele aprovado, nós já teríamos um monte de forças policiais, talvez, matando um monte de gente em favelas, e em comunidades, e no interior, e no país, no país inteiro,
por conta desse tipo de coisa. E talvez não aconteceu por conta dessas intervenções de Freixo, de mais alguns outros deputados ali. Então nós estamos fazendo críticas erradas o tempo todo em relação a algumas coisas. Nós estamos fazendo, por outro lado, relativizando coisas que não deveríamos relativizar. Então, só fechando aqui com uma fala do Rafael aí do Rafael e da Tati no artigo, tudo que eles querem é razão para nos jogarem no extremo e minarem qualquer chance de aliança ou debate. E eles estão conseguindo. Estamos em uma guerra de narrativas e se não agirmos estrategicamente agora, vamos inevitavelmente continuar perdendo. É uma visão também que eu acho que a gente tem que pensar. Até que ponto a narrativa nossa, e eu estou falando nossa porque eu me coloco à esquerda o tempo todo, uma narrativa da esquerda, ela não compreendida pelo povo, vai fazer diferença para mudar alguma coisa? Não vai. Essa narrativa construída na ignorância, nos memes, na falta de discernimento, é uma narrativa que está sendo feita com muita clareza, com muita perspicácia pela direita. Porque a esquerda não está fazendo essa narrativa, não está fazendo essa briga de narrativa e ganhando. Nós temos a nossa narrativa, mas não estamos ganhando pessoas, nós não estamos conquistando pessoas. Então, o que eu vi no artigo da Tatiana e do Rafael? Eles estão falando de comunicação, eles estão falando que nós estamos dando, em alguns momentos, munição para os caras destruírem nossas formas de pensar na cabeça, no imaginário, tá? Na cabeça das pessoas. Nossas utopias ou nossas vontades de fazer diferente, elas não chegam a ocupar corações. Por quê? Porque nós não estamos narrando direito. Essa é a sacada. Eu acho que nós não estamos nos comunicando, nós não estamos levando de uma forma competente a comunicação do que a gente acredita. Tudo bem? Então, eu queria deixar isso aí para a gente poder refletir. Ficou um vídeo longo, não era para isso que eu abri esse vídeo, mas talvez vocês consigam aproveitar alguma coisa aí. Façam as críticas, façam do jeito que quiser. Voltaire foi citado ali em cima pelo Moro, que ele fala muito claramente assim, por mais que a gente não queira entender, mas ele coloca que, deixa eu ver, que ele fala que ele está respeitando a forma que cada um pensa, mas por mais que ele tenha desacordo, ele vai respeitar e ele vai se dispor a respeitar e a pensar próximo, mas ele não deixa também de pedir o direito a expressar e a ser imprensa, que é isso que ele é. Então, o jornal ou o site The Intercept não é um site de esquerda, não é um jornalzinho de sindicato, e nós precisamos aprender a lidar com isso. Tudo bem? É isso que eu queria falar com vocês. Estava ficando meio incomodado com isso. Eu abri de manhã e de madrugada, antes de dormir, o meu Twitter estava pipocando com essas coisas. E eu vi aí alguns vídeos, o pessoal de fazendo vídeos, eu vi o Leon ali falando algumas coisas, e eu pensei em fazer alguma coisa rápida assim, por isso que não vai ter edição, vou ter subir esse vídeo, vou ter que subir esse vídeo do jeito que tá, para não perder muito tempo, tá bom? Gente, é isso, não sejam radicais para extremos desse jeito. Nós precisamos ser radicais no que a gente acredita e na forma de mostrar as coisas. Nós precisamos ser mais amenos, porque a recepção, a educação, a formação do povo, a formação política de um povo precisa acontecer antes de fazer qualquer revolução ou de qualquer mudança radical em um sistema. Nós não estamos fazendo isso, nós não estamos conseguindo fazer isso. Abraço a todos e a gente vai se falando, tá bom? Até mais, gente.